Olá, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa série, O Que Ti, parece que falta alguma coisa no nome, né? Realmente falta. A ideia é que cada vídeo aborde um tema específico para nos fazer refletir. Eu vou procurar fazer os vídeos dessa série sem cortes ou com o mínimo possível de cortes, porque a gente corta muitas vezes ou para deixar mais bonitinho o vídeo, ou para resumir às vezes um assunto que a gente se estendeu demais quando eu estava gravando e a gente vê a possibilidade de deixar o vídeo mais enxuto. E só que eu quero que essa série seja com o mínimo de corte possível, ou de preferência até sem corte nenhum nos vídeos, porque como a gente vai falar de reflexão, a reflexão não tem cortes, né? A reflexão vai e vem, a reflexão às vezes vai para caminhos, entre aspas, errados, e a gente resgata de alguma forma esse caminho e redireciona. Então ela tem essa fluidez, esse movimento. Então a intenção é que eu faça o mínimo possível de cortes nessa série e eu vou tentar ser também, apesar da reflexão não ser objetiva, eu vou tentar ser objetiva para que os vídeos não fiquem muito longos. E eu agradeço demais você estar aqui comigo para essas reflexões. Então vamos lá, vamos tentar enxergar por dentro da minha mente, por dentro da sua mente, sem cortes. Então, quando eu falo o que me emociona, o que emociona, eu associo diretamente aquela emoção involuntária, né? Que simplesmente acontece quando alguma coisa que você vê ou que você ouve te toca de maneira sensível. Para mim, essa expressão ela está muito relacionada a encantamento, a um estado de alegria, mas é uma alegria cuidadosa, uma alegria amorosa, é uma alegria de admiração, de suspiro, sabe aquela sensação de suspiro? Então, quando eu pensei nesse tema, o que te emociona, eu pensei segundo essa ótica. E daí vem uma questão que segue comigo minha vida toda, de que eu me acho um monstro, né? Às vezes eu penso que eu sou um monstro, porque muito dificilmente eu me emociono. Me emociona, sabe aquela coisa do olhar marejado, aquela coisa que uma situação aconteceu ali e que te encantou de tal forma que automaticamente seus olhos marejaram e te colocaram no estado de contemplação até. Para mim, isso é muito difícil de acontecer. Aí vem as reflexões, né? Como aquariana que sou, lua e sol em aquário, descobri recentemente, a gente, né, aí eu tô falando bem leigamente, a gente é colocado dentro do estereótipo de que somos gelados, né, e realmente, eu não sei se a palavra seria gelado, mas eu sempre fiz esse questionamento comigo e é isso que eu estou propondo para você, para que você se coloque nesses meus questionamentos dentro da sua realidade. Eu sempre fiz esses questionamentos, por que eu não me emociono tão facilmente, por que as coisas não me tocam tão facilmente, e eu vou percebendo, né? Eu vou percebendo em que momentos acontece a emoção, essa emoção genuína, involuntária em mim. E eu percebo muito relacionada essa emoção, porque a emoção surge, né? A gente não fala, eu vou me emocionar, né? Ela acontece ou não. E eu percebo que às vezes que eu me percebo emocionada, essa emoção ela tem muito a ver com enxergar quanto o outro indivíduo, pode ser num programa de televisão, pode ser alguma coisa acontecendo comigo ao vivo, mas quanto o outro indivíduo, aquele que se relaciona comigo, ou não diretamente, mas está ali se apresentando uma situação
que está causando emoção para mim, o quanto aquele indivíduo é humano. Então, a humanidade me emociona. Eu vou chegando a essa conclusão. Eu não me emociono por coisas, alguma dificuldade específica que eu mesma, ou você, ou até alguém próximo a mim esteja vivendo. Eu racionalizo essa situação. Quando a situação é próxima, eu racionalizo na intenção de resolver, e a racionalização já tirou você do momento, do estado de emocionar-se, né? E eu acho interessante também esse processo de racionalizar, porque te leva a olhar para a coisa, a ver vários aspectos, vários ângulos, a buscar soluções e resolver aquela questão, né? Então, realmente esse tipo de situações não me emocionam, me trazem para um estado de mais alerta. Se isso é uma questão pessoal, se isso, enfim, se outros de vocês que estão assistindo se sentem dessa mesma forma, por favor, comenta aí, coloque as suas emoções, né, como o que te emociona nos comentários desse vídeo, porque a intenção é justamente essa troca, é eu trazer alguns aspectos, como eu me sinto em relação a esses aspectos que envolvem a nossa vida cotidiana e que muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente é atropelado pelos acontecimentos e a gente deixa acontecer e não reflete sobre essas questões. Então a ideia é trazer reflexões, um momento de reflexão sobre alguns assuntos específicos. Então participem, me ajudem nessa reflexão, coloquem aí os comentários de vocês, como vocês se sentem em relação a estas questões. Mas eu fui, né? Todo tempo eu tô nesse processo com vários temas, com vários assuntos. E essa questão da emoção tem me levado para este entendimento meu, né? Que não será igual para você, né? E para cada uma das pessoas. Cada um tem as suas particularidades, as suas vivências, que a sua criação, os seus valores, as suas crenças que te levam para uma direção de comportamento, né? Então, eu nessa minha reflexão, resumindo, para fechar aqui o vídeo não ficar muito extenso, porque a ideia é só jogar a proposta da reflexão, eu, com a minha percepção de uma, entre aspas, dificuldade de me emocionar com as coisas, que muitas vezes eu vejo muitas pessoas se emocionando e eu não, essa minha reflexão me levou para esse lugar de perceber que coisas mais próximas ou talvez mais reais, eu não falaria menores, porque principalmente se a gente estiver falando de dor, a dor de cada um é de cada um, e a dor que dói mais é aquela que a gente está sentindo no momento. Então, assim, ninguém tem como mensurar o tamanho da dor de alguém, a dor do outro é do outro, e a gente tem que respeitar a dor do outro, né? Ajudar a pessoa a achar o seu caminho, se for o caso, mas respeitar a dor do outro, independente de você sentir essa dor da mesma maneira. Enfim, tudo que eu penso sobre isso, no primeiro momento vem aquela coisa, né? Você é um monstro, você não se emociona. As pessoas emocionadas com uma situação e você ali plena, entre aspas. Então, essa é a primeira coisa que me vem. A segunda coisa que me vem quando eu começo a refletir é essa questão da racionalização. Talvez eu não me emocione tão fácil, não externe essa emoção tão fácil, porque eu tenho uma tendência a racionalizar as coisas para resolver, para tentar tirar desse estado de desconforto, que muitas vezes leva à emoção, e retomar um estado de conforto, um estado de alegria, independente do estímulo externo. Então, essa racionalização para resolver as coisas é uma questão. Outra questão que eu me percebo
estou falando de mim ainda aqui, é uma dificuldade que eu ainda tenho. Já mudei muito isso em mim ao longo, né, de todo esse estudo que eu venho fazendo, olhando para dentro, olhando para mim, buscando o autoconhecimento, conhecer a mim mesma. Essa proposta desse vídeo, dessa série, tem muito a ver com isso também, e propor que cada um olhe para si mesmo, né? Mas eu tenho uma questão muito forte ainda, já muito trabalhada, já muito atenuada, mas de ser forte e não demonstrar as minhas emoções. Sabe aquela coisa que a sociedade machista fala para os meninos? Você não pode chorar, você tem que ser forte. Eu, por algum aspecto da minha vida, isso é muito presente em mim. E a questão de demonstrar a força. Isso é um aspecto negativo que muitas vezes me faz reprimir, esconder, guardar emoções. E isso é aquela coisa, né? Que isso vai para algum lugar, isso está em algum lugar, com certeza. Então, guardar as emoções para não demonstrar fragilidade. Isso é uma coisa que eu trabalho bastante e que eu reconheço que muitas vezes a falta de demonstrar emoção é muito mais uma falta de demonstrar do que uma falta de sentir a emoção, de segurar a emoção para criar aquela imagem da pessoa forte. Percebo também esse aspecto. E o outro é essa questão que, assim, a emoção incontrolável para mim, aquela que realmente vem, né, e que acontece, ela está sempre, quando eu vou olhar o objeto da minha emoção, ela está sempre relacionada a uma questão de humanidade. Quando eu falo uma questão de humanidade, é perceber como uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas, ou não precisa, eu falo de humanidade, mas eu olho para isso também na natureza, em como as plantas se resolvem nas suas necessidades, como os animais se relacionam com o ambiente, com os outros animais, com, às vezes, aquela coisa do um cadarcinho jogado pode ser uma fonte de alegria, de assim, entretenimento, no sentido de entreter a atenção, de reter a atenção de um gatinho, por exemplo. Todo mundo já sabe, a maioria de vocês que está aqui sabe que eu tenho gato, cachorro, né? Aqui em casa tem uma galerinha. Então, assim, eu observo muito eles e a simplicidade, essa humanidade que eu digo, é a humanidade no sentido da capacidade de doar sem expectativa, né? De se doar sem expectativa, e a simplicidade como as coisas na natureza, incluindo nós humanos, a simplicidade como as coisas acontecem e se encaixam e criam uma beleza que é encantadora. Então, para mim, esses aspectos mais... Eu falo humano, de humanidade, porque quando a gente pensa de humanidade hoje, a gente pode pensar em várias questões, inclusive na crueldade, né? Inclusive em vídeos vários de yoga, a gente fala que somos luz e sombra, e que a gente não pode negar as sombras, e que a gente tem que olhar para as sombras, mas esse aspecto da humanidade que eu tô falando é aquela humanidade quando a gente se refere a uma coisa que é tão natural, tão simples, tão verdadeira. A verdade me emociona. Então, é um processo, essa reflexão aqui no caso sobre a emoção, né? É uma
um processo que eu vou continuar, não tá se esgotando para mim neste vídeo, é simplesmente eu tô colocando para vocês algumas coisas que eu penso sobre o assunto, que acontecem comigo, que eu me percebo sobre o assunto, para estimular que vocês reflitam também dentro da realidade de cada um de vocês sobre como a emoção acontece na vida de vocês. Então, assim, para mim não se esgota nesse vídeo. É um processo diário, é um processo que faz parte desse olhar para dentro. Né? Então, fica a sugestão desse vídeo. Eu coloquei algumas coisas que permeiam, né, a minha realidade, que não vai ser a de vocês, né? Cada um tem a sua, mas com essa intenção de trazer a possibilidade de a gente refletir sobre alguns assuntos. E eu quero que esses vídeos desta série em particular sejam uma conversa mesmo entre nós. Por isso eu vou e volto nos assuntos, porque a minha mente é assim também, ela vai e volta. E a gente vai conversando. E eu gostaria muito de pedir para vocês que assistirem esse vídeo, parem alguns segundinhos, ou de repente ver algum insight enquanto você estava assistindo o vídeo sobre essas questões na sua vida. Coloquem nos comentários, vamos trocar ideias, não só comigo, mas com as outras pessoas que possam colocar comentários também. Vamos criar uma rede de reflexão sobre o tema, e assim para cada um dos temas que eu for trazendo para essa série. Espero todos vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos pensar sobre a nossa vida, pensar sobre as nossas ações, sobre as nossas emoções e como nós nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Boa prática. Siga seu dia.